vamos falar mais um pouquinho sobre libertação. Gente, eu gosto de falar sobre isso, né? Mas por quê? Porque tem umas maldições que vêm na vida das pessoas, que elas carregam de gerações. Mas tem muitas coisas, irmãos, que é resultado do nosso dia a dia. Nas últimas 3 quintas-feiras eu falei sobre quem encobre pecado não prospera. E teve pessoas que Deus operou maravilhas. Só que, dessa vez nós não vamos falar sobre quem encobre pecados. Mas nós vamos falar de algumas coisas sobre o nosso dia a dia. Porque aqui, o diabo vigia a gente 24 horas por dia, gente. Aqui, 24 horas por dia o diabo está de olho em nós. E se a gente não entender algumas coisas, a gente passa a vida sofrendo, passa a vida com a vida amarrada, culpa a Deus, que é muito mais fácil a gente achar culpa, colocar a culpa nos outros do que na gente mesmo, não é verdade? Gente, é muito mais fácil. Assim, não, a culpa é do Jefferson, esse cabelo pintadinho de preto. É mais fácil, irmãos, colocar a culpa nos outros. Só que enquanto nós vamos colocando culpa nos outros pelos nossos erros, a nossa vida não anda. E aí você passa pela vida como se nem tivesse passado pela vida. Porque o que é uma maldição? Uma maldição é um mal que está em ação por alguma causa. Então, uma maldição, ele é um mal que está em ação. E este mal só está em ação por causa de alguma legalidade. Assim é uma bênção. O que é uma bênção? Você é uma bênção. É um bem que está em ação. É um bem que está fluindo. É uma bênção. Ele é uma bênção. Ela é uma bênção. Nossa, que bênção. E a maldição é isso também. É um mal que achou legalidade para agir. Isso é uma maldição. E às vezes, se a gente não entende, a gente começa a culpar os outros, ou até mesmo Deus. Quantas vezes alguém oferece alguma coisa para a gente comer, em algum momento, nós nunca comemos, em algum momento da vida você ouviu falar que aquilo não era bom, você fala, não, isso não é bom. Você nunca nem provou. Fazemos isso. E às vezes a vida da gente está amarrada de alguma maneira e alguém em algum momento falou assim, isso é assim mesmo. E você aceitou aquilo ali para a sua vida. E a sua vida nunca mais saiu do lugar. E aí você passa a não desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida, porque em algum momento um desavisado falou uma palavra que não devia e você aceitou aquilo. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós passamos a ouvir a palavra, a gente passa a entender que a palavra do desavisado não tem valor nenhum diante da palavra de Deus.
Nós temos que ser guiados, conduzidos pela palavra. E, por falta de conhecimento da palavra, às vezes a gente trava, a nossa vida trava. Por quê? Porque não conhecemos. É como a gente sempre fala. A Bíblia diz que o marido que não honra a esposa, as suas orações são interrompidas. Então, às vezes, isso é que a gente sempre fala. Às vezes o camarada trata a mulher mal a vida inteira e não sabe por que a oração dele não flui. Não vai fluir mesmo, porque é um princípio. Tem pessoas que andam com mentira na boca no dia a dia. A Bíblia diz que Satanás é pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos sendo filhos do diabo. E aí a vida não sai do lugar, irmãos. E aí começa a tomar umas pancadas e não entende por quê. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém, olha o que a Bíblia diz, ninguém, já não tem brecha para ninguém. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, toda tentação, toda provação, toda tentação não vem de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, quando é atraído e envolvido pelos seus próprios desejos. Vamos falar de maldição, irmãos, mas vamos dentro da palavra, por quê? Não adianta. É porque essa palavra é para fazer avançar na vida. Porque se a gente chama aqui na frente e começa a orar, vai manifestar demônio. Não tem jeito. Só que não adianta expulsar demônio se não mudar de vida. Estou entendendo? Porque não adianta ficar expulsando demônios sem mudança de vida. Não adianta você vir num culto de libertação, receber uma oração e amanhã voltar a fazer as mesmas coisas. Cada um é tentado pela sua cobiça. A minha tradução na não lembro qual tradução que eu usei. Então, irmãos, o que o diabo quer fazer com as pessoas? Satanás é adversário. Satanás, ele trabalha para nos manter longe da presença de Deus. Porque quando ele nos mantém longe da presença de Deus, nós vamos querer vir no culto de libertação mesmo, mas nós não vamos sair libertos. Por quê? Quando você vem num culto desse, mas você não serve ao Senhor, você passou pela presença de Deus, você não está caminhando na presença de Deus. Satanás, ele quer manter as pessoas na ignorância, na falta de conhecimento. Por quê? Se você não tem o conhecimento, você não vai desfrutar das bênçãos. Por exemplo, irmãos, não é o nosso assunto hoje, mas se você não entende que um servo de Deus precisa ser um dizimista, você não vai ter uma vida financeira próspera. Então, às vezes, o diabo te mantém longe do conhecimento para você continuar escravo.
Se você achar no seu coração que porque você está certo, você não precisa perdoar, você vai seguir a sua vida sem desfrutar de tudo que Deus tem para você. Por quê? Porque às vezes o diabo coloca na mente das pessoas, não precisa perdoar. Porque Satanás, ele gosta de manter as pessoas na ignorância. Satanás, ele é o príncipe das trevas, é o príncipe da escuridão, irmãos. Da outra vez eu até brinquei aqui, mandei apagar tudo e depois mandei acender as luzes, porque quando a luz chega, a escuridão tem que sair. Então, enquanto o inimigo, enquanto o diabo conseguir te manter na ignorância, você vai ser escravo. Você não vai desfrutar de tudo que Deus tem. A palavra ignorância, ela tem a mesma raiz que trevas. Por isso que às vezes a pessoa fala, seu ignorante. A palavra ignorância, ela tem a mesma raiz de trevas. Trevas sem luz. Está vendo que o inimigo ele quer trabalhar para te manter na ignorância, para você não desfrutar da luz? Satanás gosta de prender as pessoas na ignorância. Porque enquanto ele te prende na ignorância, você não desfruta do poder de Deus. E quando as pessoas estão na ignorância, na escuridão, você passa a fazer coisas erradas e achando que é o bam. Achando que está totalmente certo. Faz ficar tudo escuro aqui, pega uma pessoa, dá umas 3 rodadas nela e solta. Ela não sabe onde está. Alguém já fez isso? Fechou, rodou na escuridão. Você não sabe o caminho. Uma pessoa sem Jesus, ela não sabe o caminho. Uma pessoa sem Jesus, ela não consegue caminhar na vida. E aí, quando você está na ignorância, nas trevas, você passa a ter atitudes reprováveis, que Deus reprova, mas você não consegue enxergar por causa das trevas. As trevas não permitem você enxergar que às vezes você está errado. As trevas, ela te cega a tal ponto de você virar um louco. Fazer coisas que uma pessoa que está na luz nem imagina. Se a luz não se manifestar na sua vida, se você não buscar a luz de Cristo, você vai passar pela vida buscando por libertação, querendo se livrar de maldições, e não vai. Porque a única maneira de você se libertar da escuridão da sua vida é com luz. E Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Você, com a força do seu braço, você não se liberta. Você, com a força do seu braço, não quebra com maldições. Você, com as suas ignorâncias, não resolve as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pela luz. A luz mostra a sujeira do homem.
Quando você vem para a luz, quando você vem para a presença de Deus, a Bíblia diz que ela mostra. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. É por isso, irmãos, quando você tem um encontro com Cristo, se você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você tem vergonha do seu passado. Porque a luz denuncia as trevas. Porque quando você vem para a luz, você passa a entender que você não pode permanecer mais como você vivia. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Toda a escuridão, porque se você voltar no texto, está falando um monte de sujeira. A Bíblia falou assim, mas quando a luz vem, essas coisas se manifestam. E são condenadas, reprovadas pela luz que é Cristo. Versículo 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, Cristo vai te dar entendimento. É por isso que o lugar de buscar por libertação é na igreja. Eu estava conversando com uma pessoa, certo tempo, falando nessa área de libertação, e essa pessoa tinha determinado problema na vida. O que ela fez um dia para se libertar dos problemas? Foi na macumba. Imagina o que aconteceu na vida dela. O que era ruim ficou muito pior. Porque a pessoa cega ela busca refúgio no abismo. Uma pessoa cega busca refúgio no abismo. Aí existia um problema, depois passou a existir outros. Porque todas as vezes que você buscar refúgio nas trevas, o problema só vai aumentar. A luz revela a escuridão na vida do homem. Irmãos, tem gente que busca por libertação, mas não muda. É por isso que eu estou falando, não adianta ficar orando aqui para expulsar demônio. Se não tiver mudança de vida, você vai passar a vida inteira. Sai demônio, volta demônio, sai demônio, volta demônio, sai demônio, volta demônio. E no final, sabe quando vai terminar? Não é sair, é voltando. O fim é como? Voltando o demônio. Por quê? Porque você não quer mudança de vida. Tem pessoas que querem resolver problemas conjugais tratando mal. Tem filhos que querem ser honrados na vida, desonrando pais, com os princípios de Deus. Não adianta você querer chorar, pular, espernear. Se quebrou o princípio de Deus, não desfruta da promessa. Ah, eu estou ofendido, eu estou triste. Não importa a sua situação. Se você quebrou um princípio, não desfruta do que está prometido para a sua vida. Queremos libertação, amém? Tem que aprender. Outro dia eu estava com o pastor Tiago em um lugar, que eu não vou falar o nome, porque é muito fácil chegar lá. E aí nós fizemos uma coisa. Ah, vocês entendem aí. Nós fizemos um trem, eu e ele. Aí a pessoa viu e falou assim, nem lembro, mas a pessoa tipo assim,
reprovou. Nós fizemos um trem bíblico, para vocês entenderem. Um trem bíblico. Aí eu nem lembro, mas eu falei um negócio com a pessoa. Ela não entendeu nada. Ela falou assim, não, isso não... Tipo assim, é porque se eu não contar o trem é difícil fechar, né? Então vamos lá. E o pastor Tiago estava em determinado lugar. Eu posso falar que ele também sempre me abençoa. E eu abençoei a vida dele. Eu plantei uma semente na vida dele. Para vocês entenderem. Já colhi ontem. Ontem à noite eu colhi. E aí, a pessoa que viu eu fazendo, ela não entendeu nada. Ela falou assim, tipo assim, ela falou assim, vocês são doidos? Mas por quê, irmãos? Ela está errada? Não, ela não conhece. Então, se você não conhecer, você não vai desfrutar do que Deus tem. Por exemplo, você quer colher na sua vida? Quem quer colher na vida dele aqui? Irmãos, a primeira coisa que se faz para ter uma colheita é uma semeadura. Entende? Às vezes tem gente que fala assim com a gente, eu nunca ganhei um presente. A primeira pergunta que eu faço, que dia que você deu? E quando a pessoa fala assim, eu dou o presente direto, fala, então pode esperar que a colheita vem. Porque céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Você quer ter acesso à vida das pessoas? Passe a respeitá-las. Isso faz parte de libertação. Se você não aprender que você tem que respeitar, você nunca vai ter o acesso. Porque a nossa maior batalha, irmãos, sabia que a nossa maior batalha nessa terra não é contra o diabo, é contra o pecado. O nosso adversário é o diabo, mas a nossa maior batalha é para não pecar. Porque quando nós pecamos, o que acontece? Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, olha que Deus disse. A nossa maior batalha é contra o pecado, é contra a escuridão, porque Deus falou assim, não deis lugar ao diabo. Como que nós damos lugar ao diabo? Através do pecado. Se você não tiver em pecado, ele pode te tentar. E você vai resistir firme. Quando tem pecado, ele nem tenta, ele chega batendo. Quem é pai aqui, mãe? Tem aqueles meninos teimosos que às vezes dá vontade de dar uma chinelada. Hoje nem pode, senão eles querem até prender a gente. Quando a gente peca, é aquele menino teimoso, o diabo chega com o chinelo dele e toma. Aí você fala assim, meu Deus, a minha vida não anda. Irmãos, para ser liberto precisa de muita coisa. Não tem nada melhor do que aprender a palavra. Porque quando você aprende a palavra, você começa a fechar as portas que o inimigo tanto bate na sua vida. Aí você pode falar assim, mas como eu faço para não dar lugar ao diabo? Você vai falar assim, mas você acabou de falar que é não pecando. Mas como que eu faço para não pecar? Mateus capítulo 11, versículo 29. Irmãos, quando a gente fala não pecar, pecar a gente peca todo dia. É viver na prática. Que mentiroso o homem que disser que não tem pecado.
Mas como que eu faço? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Acabou. Jesus falou assim: aprendei de mim. Quando você aprende de Jesus, você passa a não usar pé de coelho no bolso achando que isso vai trazer dinheiro. Eu já usei. Não sabia, gente. E não trouxe, não. Trevo de 4 folhas, de 5, qualquer trevo. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A maneira de não deis lugar ao diabo. Como que eu não dou? Aprendendo de Jesus e lutando contra o pecado. Tem um versículo na Bíblia, em algum lugar, que diz assim: na luta contra o pecado você não resistiu ao ponto de derramar o próprio sangue. Não tem quando você está com vontade de dar um soco numa pessoa, mas é aquela vontade louca. Guarda a mão, irmãos. Não tem quando você está com muita vontade de dar aquela má resposta. Enche a boca d'água. Porque senão você vai passar a vida sem desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Sumiu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Foi cantado aqui, esse lugar é no Senhor, irmãos. Esse lugar é em Jesus, o lugar do descanso, o lugar de aprender. É em Jesus. Porque aí você não vai precisar de passar a vida buscando por libertação. Porque a palavra te liberta. A palavra te limpa. Não adianta. Ah, sabia que estava lá em algum lugar na Bíblia. Hebreus 12, 4. Nossa, eu achei que estava lá em Tiago. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Aqui. Você quer ser liberto? Amém? Resista, irmãos. Aqui. Mas pegue firme contra o pecado. Aqui. Deus, irmãos, Deus ama tanto. Deus, Ele ama, Deus é amor. Faça um esforço para mudar. Porque o amor de Deus nunca vai excluir a justiça. Deus é amor. Mas se você não mudar, esse amor de Deus não exclui a justiça. Então, para você desfrutar do amor de Deus, pelo amor de Deus, mude de vida. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, o pecador, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quem tem filho sabe. O meu vai casar, eu já estou chorando desde hoje, porque vai embora do ninho. Você imagine, Deus entregou um para morrer, por amor. E aí você não consegue, às vezes, perdoar. E aí você quer ser liberto, você não vai ser.
Se na hora de lutar contra o pecado, você cede. Se aqui tem um trem que te faz tropeçar, corre para lá, irmãos. Isso faz parte da libertação. Foge da aparência do mal. Jesus nem mandou a gente fugir do mal, não. Ele mandou fugir da aparência. Falou assim, ó, já aparenta que é mal. Chispa. Porque senão você não vai resistir. Pode orar, expulsar demônio, mas não vai adiantar. É por isso que eu estou mudando essas palavras sobre libertação. Porque esses treinos de demônio, se eu falar para vocês que eu não gosto de orar, eu gosto. É um ministério que Deus me deu. Mas você vai vendo que as pessoas não são libertas como precisa. Ô irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 11. Presta muita atenção nesse versículo, que semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ler na minha versão. Eu não sei qual que eu peguei. NVI, essa aqui é NVI? É NVI? É? Então, Almeida Revista atualizada. É porque eu fui pegando algumas versões. Mas eu vou ler na minha. Essa é a versão que eu queria. Não sejais cúmplices das obras das trevas. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai. 12. Porque o que eles fazem em oculto é só referir que é vergonha. O que é um cúmplice? Você apoia o erro dos outros e aí quer viver uma vida falando que é liberto. Semana que vem eu vou falar, mas eu só vou abrir um pequeno parênteses. Existia uma guerra do povo de Israel contra os amonitas. E morreu um homem chamado... Nossa, deu um branco no nome do homem agora, marido da Betseba. Urias. É porque isso era semana que vem. Morreu um homem chamado Urias. Quem matou Urias? Ele estava na guerra contra os amonitas. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Existiu uma guerra, o povo de Israel contra os amonitas. E morreu um homem por uma espada na guerra contra os amonitas, chamado Urias. Quem matou Urias? A Bíblia diz assim: Deus levantou um homem chamado Natã, um profeta, e falou assim com Davi: você matou Urias com a espada dos amonitas. Quando você é cúmplice de coisas erradas, você faz parte da destruição de vidas. E aí você quer ser liberto? Como? Mas semana que vem eu vou falar sobre isso, que hoje não era para falar não. Pulou. Atos capítulo 5, tem uma passagem que a Bíblia diz que o povo começou a vender tudo e levar no pé dos apóstolos. E existia um casal chamado Ananias e Safira, que venderam a propriedade para levar. Irmão, você não é obrigado a dar nada para ninguém, para Deus nem nada. Mas preste atenção numa coisa: se você votar, você cumpre.
porque senão você tem problema. Já estou lá no Urias. Ananias foi e levou. Parte do que ele falou que ia dar para Deus, ele reteve. A Bíblia diz, vamos antecipar, que os apóstolos perguntaram, ele mentiu, caiu morto. Arrastaram o homem para fora. Aí vem a cúmplice. O perigo, gente. A esposa. Vendemos uma propriedade, vim trazer o que pertence a Deus. Vocês venderam por quanto? Um exemplo. Por 8, era 10. Você aqui, ali está aos pés de quem carregou seu marido morto. Agora vai levar você também. Cúmplice. O marido foi e mentiu, ela veio e fez a mesma coisa. Por que que a gente acha que ser cúmplice de coisas erradas, Deus não vai cobrar da gente? Cobra. Se você ler, eu acho que é 2 Samuel 12, 6, 12, 9, que Deus falou assim: você matou Urias com a espada dos amonitas. Eu não bebo, paga bebida para os outros. Cúmplice da desgraça dos outros. Não é a tradução que eu queria também não, mas está bom. Tem uma tradução que diz assim: você matou Urias com a espada dos amonitas. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Você quer ser liberto, amém? Tem crente que sabe que os outros traem e acha bonito. Cuidado com que você bate palma. O preço chega na sua vida também. Você quer ter uma vida abundante no Senhor? Amém? Então começa a abandonar um monte de coisa aí, porque senão você não vai desfrutar. Cúmplice resumindo, aquele que aprova o erro do outro. Aquele que bate palma o erro do outro. Cuidado. Cuidado. Salmo 109, 17, olha o que a Bíblia diz. E nós já vamos encerrar. E semana que vem vocês voltem. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, ela vai te pegar. A Bíblia está falando, ela vai te alcançar. Não quis a bênção, vai embora. Ela vai se afastar. Está na hora de você se posicionar diante de Deus. Está na hora de você se posicionar para você desfrutar do melhor dessa terra. Está na hora de você se posicionar para você parar de sofrer. Está na hora de você mudar os comportamentos para você viver o melhor dessa terra. Foi para isso que Cristo nos chamou. Isaías 1,19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem que querer e obedecer, porque querer todo mundo quer, mas ninguém quer obedecer. Por isso que não come o melhor dessa terra. Irmãos, esse trem de cúmplice, isso é um maior perigo. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Vamos trazer para cá. Pessoas fazendo o diabo. E você achando bonito. Você apoiando. Você concordando. Você está achando que a consequência é só para quem está fazendo? Cúmplice. Não seja cúmplice das obras das trevas. Porém, reprovai-as. Passa a reprovar essas coisas. Foge dessas coisas. Porque senão você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. E para a gente encerrar, João 8,12.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. A única maneira de sair das trevas é seguindo a luz chamada Jesus Cristo. A única maneira de se libertar é se lançando na luz chamada Jesus Cristo, na rocha eterna. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A libertação que nós sempre buscamos, todos nós precisamos disso. As maldições para serem quebradas, só quando a luz chega. Somente a luz pode dissipar as trevas. Somente Jesus pode mudar a sua vida que você está vivendo hoje. Somente Jesus tem o poder de reescrever a sua história. Somente Jesus tem o poder de te tirar de um buraco de trevas e te colocar no reino do Filho do amor. Colossenses 1,13. Se não for, não foi. Somente Jesus tem o poder de libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Somente Jesus é a resposta que você precisa para a sua vida. Quer ser liberto? Jesus é a resposta que você precisa. Quer ser curado? Jesus é a resposta que você precisa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Abra o seu coração, Jesus é a resposta. Tem até um louvor, Cristo é a resposta para você. Nele está a vida, a força para viver. Não vou cantar, não. Não sei. Somente Jesus tem o poder de mudar tempo e estações. Daniel 2:21 para a gente encerrar. A gente vai dando mais uns versículos. É Ele quem muda tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Mas eu quero pegar essa primeira parte. É Ele quem muda tempo e estações. Jesus, Yeshua é o nome dele. Ele sim pode mudar o tempo e a estação da sua vida hoje. Porque ele não está preso ao tempo. Ele tem o poder de mudar tempo e de mudar estações. Não queira desfrutar de coisas novas com práticas antigas. Para desfrutar de coisas novas, novas práticas em Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé e nós vamos orar. Quinta-feira eu espero vocês aqui e dia 27, a última, na outra quinta, se prepare. Irmãos, jejue, busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Nós vamos fazer uma sequência de 3 quintas e na terceira quinta vai ser o dia que nós vamos fazer aquele fechamento, orando. Mas agora vamos ficar aqui na palavra.
Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus disse. É a palavra. Feche teus olhos. Se a palavra falou com você nessa noite, e ela falou, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia sem antes lhe fazer o que lhe apraz. Toda palavra de Deus não volta vazia. Qual área da sua vida você precisa mudar? Você tem sido cúmplice das obras infrutíferas das trevas? Você tem levado uma vida de qualquer maneira? Você está vindo para a igreja passear, brincar, bater papo? Para que você está vindo aqui? Ou você está vindo aqui para buscar ao Senhor? É você e Deus. Conversa com Deus agora. Fala, Senhor, eu preciso de libertação. É nessa área aqui, ó. O trem está feio. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Ele é a luz que você precisa para sair das trevas. Ele é a luz que você precisa para te libertar dos vícios, para te libertar da droga, para te libertar da prostituição, para te libertar da pornografia. Ele é a luz que você precisa. Ele é a luz que você precisa para poder perdoar as pessoas que já te fizeram mal. Porque se você jogar na balança, quem errou mais? As pessoas com você ou você com Deus? E Deus nos perdoou. Nós erramos mais com Deus todos os dias. E Ele nos perdoa todos os dias. Por que você acha que você é melhor que Deus e não pode perdoar as pessoas? Quer ser liberto? Amém? Muda! Reconhece que você precisa do Senhor na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. E eu sei que a Tua igreja agora está orando, Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, responde a oração desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando agora, e está expondo a fraqueza dele diante do Senhor, e está pedindo ao Senhor, me dê uma oportunidade de recomeçar. Senhor, surpreende essas pessoas. Meu Deus, que essa palavra possa entrar nos corações e pessoas possam ser libertas, possam ser curadas, possam ser saradas, limpas, purificadas de todo o pecado, pelo sangue de Jesus, meu Deus. Nós te louvamos, nós entregamos este culto tudo em Tuas mãos, nós te glorificamos e cremos que daqui sairá grandes testemunhos de libertação pela palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.